Uma mulher faz sua sogra deixar a própria casa sem que o marido soubesse. No entanto, ao ver a sogra retornar acompanhada de 8 policiais, ela entrou em desespero. Se inscreva no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. E não esquece de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A casa de Marta sempre fora uma espécie de refúgio para a família, com seus cômodos amplos e aconchegantes, herança deixada por seu falecido marido. Situada em uma vizinhança pacata, cercada por jardins floridos, a casa trazia a tranquilidade que muitos ansiavam. Mas nos últimos tempos, aquele lar, antes cheio de vida e harmonia, parecia sufocado por uma tensão crescente. Desde que a empresa de Henrique, seu único filho, faliu, ele e sua esposa Vanessa foram forçados a deixar o apartamento luxuoso em que viviam para se mudarem para a casa de Marta. Henrique sempre foi um homem ambicioso, e a falência não apenas destruiu sua estabilidade financeira, mas também abalou profundamente seu orgulho. Vanessa, por outro lado, nunca escondeu seu descontentamento com a nova situação. Para ela, a vida que construíram no apartamento de luxo parecia agora apenas uma memória distante. É só temporário, Vanessa, Henrique havia dito quando se mudaram. Vamos nos reerguer logo. Vanessa não respondeu naquela ocasião. Mas a verdade é que, para ela, nada parecia temporário. A convivência forçada com Marta se mostrava cada dia mais insuportável. Enquanto Henrique passava o dia tentando recuperar os negócios, Marta cuidava de manter a casa funcionando. Ela limpava, cozinhava e fazia o que podia para aliviar o peso da situação. A rotina, entretanto, para Vanessa era opressiva. Ela, acostumada ao conforto e luxo, sentia-se como uma prisioneira. Do outro lado da rua, o vizinho Lucas a observava de longe, com um sorriso confiante. Lucas era o tipo de homem que fazia questão de ser notado. Sempre impecavelmente vestido, ele parecia se destacar naquele bairro tranquilo. Vanessa, muitas vezes, encontrava-se perdida em pensamentos, imaginando uma vida diferente, longe dali, talvez ao lado de alguém como Lucas, que parecia ter o mundo aos seus pés. Naquela manhã, enquanto Marta preparava o café da manhã, Vanessa se aproximou da janela e, mais uma vez, trocou olhares com Lucas. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto e ela rapidamente olhou para outro lado, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Vanessa, você poderia passar a manteiga? Perguntou Marta, interrompendo os pensamentos da nora. Vanessa pegou o pote de manteiga sem dizer uma palavra e colocou-o sobre a mesa com um movimento brusco. Marta, sempre apegada à harmonia familiar, fingiu não notar o comportamento rude. Henrique não vai tomar café? Perguntou Marta. Ele já saiu cedo para uma reunião, respondeu Vanessa, ainda com a mente distante. A empresa precisa dele. Marta suspirou. Ela sabia que o filho estava passando por um momento difícil, mas tinha esperanças de que, com o tempo, as coisas voltariam ao normal. A falência fora um golpe duro, mas Marta acreditava que a união da família era o que manteria todos de pé. Naquela tarde, enquanto Marta cuidava do jardim, Vanessa saiu para dar uma volta, como fazia frequentemente. Ela caminhou pelo bairro com passos rápidos e, como sempre, encontrou Lucas próximo ao portão de sua casa. Eles trocaram algumas palavras, como vinham fazendo nos últimos meses. O flerte entre os dois era óbvio, mas ainda discreto o suficiente para não levantar suspeitas. Você parece entediada com essa vida, Vanessa, comentou Lucas, encostado na parede com um cigarro entre os dedos. Vanessa suspirou, lançando um olhar carregado de frustração. E você nem imagina o quanto, respondeu com uma risada forçada. Essa casa, essa rotina, eu sinto que estou apodrecendo aqui. Lucas a olhou com interesse. Ele sabia que Vanessa estava se tornando vulnerável e gostava disso. Ela era diferente das mulheres que ele conhecia e o desafio de conquistá-la o divertia. Bom, talvez você só precise de uma mudança de ares, sugeriu, deixando o comentário no ar como uma isca.
Vanessa mordeu o lábio, sentindo a provocação. Algo dentro dela gritava por mudança, mas por ora ela guardou o desejo para si. Voltou para casa antes do pôr do sol, como de costume, e se deparou com Marta preparando o jantar. O cheiro familiar da comida caseira encheu a cozinha, mas para Vanessa, aquele aroma só reforçava a sensação de estagnação. Enquanto jantavam, o silêncio reinava. Marta tentou conversar sobre trivialidades, como o clima e os cuidados com as plantas, mas Vanessa mal respondia. Henrique estava absorto em seus próprios pensamentos, preocupado com os negócios que ainda não haviam se recuperado. Ele comia mecanicamente, sem perceber o abismo que se alargava entre sua esposa e sua mãe. Quando a noite caiu, Vanessa olhou para Henrique deitada ao seu lado na cama, um homem cansado, abatido pelas circunstâncias. O casamento, que já não era o mesmo, parecia estar afundando cada vez mais no vazio. Será que essa será minha vida para sempre? Component placement, ela pensou, sentindo um misto de raiva e desespero. Os dias passaram sem que grandes mudanças ocorressem na rotina da casa, mas para Vanessa, cada dia parecia mais pesado que o anterior. As pequenas gentilezas de Marta, o café sempre pronto, a casa impecavelmente arrumada, a comida caseira, que antes podiam parecer gestos de carinho, agora lhe pareciam um lembrete constante de sua própria inadequação. Marta fazia tudo com uma eficiência quase mecânica, e isso a irritava profundamente. Em seu íntimo, Vanessa se sentia cada vez mais prisioneira daquela casa. Ela, que antes desfrutava de viagens, jantares sofisticados e um estilo de vida vibrante, agora se via confinada a uma rotina que a sufocava. Ela não conseguia se livrar da sensação de que Henrique e Marta pareciam estar confortáveis com aquela nova realidade. Para Vanessa, o sucesso material era a medida de todas as coisas, e ver seu marido resignado e sua sogra tão conformada com a vida simples a enchia de frustração. Em seus momentos de solidão, seu pensamento sempre voltava a Lucas. Ele era, para ela, o símbolo de tudo o que havia deixado para trás. Lucas exalava liberdade, luxo e possibilidades. Cada troca de olhares com ele parecia alimentar seu desejo de fuga daquela realidade opressora. E embora ainda não houvesse ocorrido nada concreto entre os dois, a conexão que sentia com ele era inegável. Uma tarde, enquanto Marta estava ocupada no quintal cuidando das plantas, Vanessa resolveu caminhar mais uma vez pelo bairro. Como de costume, passou pela casa de Lucas, e ele, sempre atento, logo surgiu na porta, como se soubesse que ela passaria por ali. "Está um dia bonito, não é?" ele disse casualmente, com um sorriso despreocupado. Vanessa parou, forçando um sorriso. Embora estivesse atraída por ele, havia sempre uma certa tensão em suas conversas. Algo em Lucas a deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo irresistivelmente atraída. "Sim, o dia está lindo", respondeu ela, olhando para o céu, tentando desviar a atenção que Lucas claramente queria dela. "Uma pena que não posso aproveitar tanto assim." "Por que não?" ele perguntou interessado. Vanessa suspirou, baixando os olhos para os próprios pés, como se o peso de suas palavras fosse tangível. "Porque minha vida está completamente presa naquela casa. Não suporto mais a presença de Marta, a rotina, o fardo de viver como estamos vivendo agora." Lucas se aproximou alguns passos, inclinando-se ligeiramente, como se fosse confidenciar algo a ela. "Talvez você precise de uma mudança", sugeriu ele, sua voz baixa e sedutora. "Às vezes, temos que tomar decisões difíceis para sermos realmente livres." Vanessa sentiu o impacto de suas palavras. Era como se Lucas estivesse verbalizando o que ela já vinha pensando há algum tempo. A ideia de se livrar de Marta, de finalmente ter a casa só para si e Henrique, sem aquela presença constante que a fazia se sentir como uma intrusa em sua própria vida, começou a tomar forma.
Lucas, com sua sugestão velada, parecia incentivar aquilo que já vinha amadurecendo em sua mente. Naquela noite, de volta à casa, Vanessa não conseguiu evitar o desconforto crescente ao ver Marta sentada à mesa, servindo o jantar com o mesmo ar tranquilo e controlado de sempre. A conversa foi monótona, como de costume. E Henrique, exausto de mais um dia improdutivo, mal levantava os olhos do prato. Vanessa observou o marido abatido e sentiu um misto de pena e frustração. Ele não era mais o homem ambicioso e vibrante que ela conhecera. Quando Marta saiu da cozinha para buscar a sobremesa, Vanessa viu uma oportunidade. Levantou-se rapidamente e foi até Henrique, sentando-se ao seu lado e segurando sua mão. "Henrique, precisamos conversar", disse, sua voz tensa. Ele olhou para ela, surpreso com a intensidade no tom de sua esposa. "O que houve?" "Eu não aguento mais essa situação", começou Vanessa sem hesitar. "Viver aqui, nessa casa, com sua mãe sempre por perto. Eu sei que ela tem boas intenções, mas está nos sufocando. Não temos mais privacidade, não temos mais espaço." Henrique, claramente pego de surpresa, franziu a testa. "Mas Vanessa, minha mãe está nos ajudando. Ela está mantendo a casa funcionando enquanto passamos por essa fase difícil. Sem ela, seria ainda mais complicado." Vanessa balançou a cabeça, já esperando essa resposta. "Eu entendo, Henrique, mas isso não está funcionando para mim. Eu preciso de espaço, preciso respirar. Talvez seja melhor que sua mãe vá morar em outro lugar por um tempo, até as coisas se estabilizarem." Henrique ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável com a sugestão. "Não sei se isso seria justo. Ela perdeu o marido e agora só tem a nós. Além disso, não seria tão simples para ela se mudar, especialmente com sua idade." Vanessa já estava pronta para insistir, mas nesse momento, Marta voltou à sala com a sobremesa. O assunto foi deixado de lado, mas a tensão permaneceu. Vanessa sabia que convencer Henrique a tirar a mãe de casa seria difícil, mas agora que a ideia estava plantada, ela não pretendia desistir. Nos dias seguintes, a relação entre Vanessa e Marta só piorou. Marta, sempre atenta, começou a perceber os sinais de impaciência de sua nora. Os olhares fugidios, os comentários velados, a distância crescente. A harmonia que ela tanto prezava parecia estar se desmanchando diante de seus olhos. Contudo, Marta, por amor ao filho, decidiu não confrontar Vanessa diretamente. Ela esperava que tudo não passasse de uma fase e que, com o tempo, Vanessa se acostumasse à nova realidade. Vanessa, por sua vez, continuava se encontrando com Lucas sempre que possível. As conversas se tornaram mais ousadas, mais carregadas de insinuações. Lucas a encorajava, de maneira sutil, a buscar uma solução definitiva para sua insatisfação. E cada vez mais, Vanessa se convencia de que a única maneira de ter paz e retomar o controle de sua vida seria se Marta deixasse a casa para sempre. Os dias foram se passando e a tensão entre Vanessa e Marta atingia novos níveis. Henrique, sempre ocupado tentando salvar a empresa, permanecia alheio à crescente hostilidade entre sua esposa e sua mãe. Vanessa, por outro lado, cada vez mais incomodada com a presença constante de Marta, estava decidida a tomar uma atitude drástica. A influência de Lucas também se intensificava. Ele sabia o que estava fazendo, manipulando a fragilidade emocional de Vanessa. Suas conversas ao portão, que antes pareciam inocentes, agora tinham uma carga quase perigosa. Ele alimentava os sentimentos de frustração de Vanessa, incentivando-a a tomar uma atitude definitiva. Uma tarde, enquanto Marta estava fora fazendo compras, Vanessa saiu de casa e cruzou a rua, determinada a falar com Lucas. O tempo das insinuações havia acabado. Ela precisava de uma solução concreta, algo que a libertasse daquela prisão emocional em que se encontrava. Lucas estava sentado na varanda e a recebeu com o mesmo sorriso cínico de sempre. Ele acenou para que ela se aproximasse. "Achei que você viria hoje",
ele disse, com uma confiança irritante. Vanessa sentou-se ao lado dele, sem conseguir esconder a tensão em seu rosto. Eu não aguento mais, Lucas. Eu preciso que isso acabe. Ela precisa ir embora. Lucas inclinou-se, o sorriso desaparecendo de seu rosto, enquanto ele falava em um tom mais sério. Você sabe que, para isso acontecer, talvez seja preciso tomar medidas que você não está acostumada a tomar. Vanessa olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Lucas deu de ombros, acendendo um cigarro. Às vezes, Vanessa, as pessoas precisam de um empurrão para perceberem que não são mais bem-vindas. Talvez sua sogra precise de um pequeno incentivo para entender que ela não pertence mais àquela casa. A ideia, embora sutilmente sugerida, estava clara como o dia. Vanessa olhou para Lucas por um momento, processando o que ele havia dito. Estava em choque. Nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acalmou. A verdade é que, desde o início, ela sabia que queria Marta fora de sua vida, e agora Lucas lhe oferecia uma saída. O que eu devo fazer? Perguntou Vanessa, sua voz hesitante. Lucas jogou fora o cigarro e inclinou-se para ela. Se você realmente quer que ela saia, precisa dar a ela um motivo para isso. Pode ser algo sutil ou algo mais direto. O importante é que ela sinta que está no caminho errado. Vanessa respirou fundo. A sugestão era clara, e agora a decisão estava em suas mãos. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia mais desfazer. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de liberdade a atraía de uma forma irresistível. Naquela noite, enquanto jantavam, Vanessa lançou olhares discretos para Marta. Ela ainda não sabia como faria, mas a decisão já estava tomada. Marta precisava sair de suas vidas, e ela encontraria uma forma de fazê-la ir embora para sempre. Henrique, como sempre, estava distraído com os problemas da empresa, e Vanessa sabia que ele não perceberia o que estava prestes a acontecer até que fosse tarde demais. Naquela noite, depois que Marta foi para a cama, Vanessa fez uma promessa a si mesma. No dia seguinte, começaria a executar seu plano. No início da manhã seguinte, Vanessa acordou mais cedo que o habitual. Enquanto Marta ainda dormia, ela saiu de casa e foi até o escritório de um advogado local. Ali, tomou a primeira medida prática. Pediu que iniciassem os trâmites para reivindicar a propriedade total da casa, alegando que o imóvel, deixado como herança para Henrique, deveria ser apenas dele e de sua família. Embora soubesse que o processo seria demorado, essa era a primeira peça de seu plano. Ao voltar para casa, ela encontrou Marta no jardim, regando as plantas como fazia todas as manhãs. Vanessa se aproximou, tentando esconder o desconforto. Ela sabia que precisava ser cuidadosa, mas também decisiva. Marta, começou, a voz hesitante. Eu preciso conversar com você. Marta a olhou surpresa, mas sorriu gentilmente. Ela sempre tentou manter uma boa relação com a nora, apesar das tensões crescentes. Claro, Vanessa. O que houve? Vanessa respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu acho que talvez seja o momento de você considerar outras opções. Você sabe, eu e Henrique precisamos de mais espaço, de mais privacidade. Eu não quero que você se sinta mal, mas talvez fosse melhor você ficar em outro lugar por um tempo. Só até as coisas se acalmarem. Marta, que sempre fora uma mulher sensível, sentiu o impacto das palavras de Vanessa como um golpe. Ela ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. O rosto, que sempre carregava uma expressão tranquila e gentil, agora estava marcado pela tristeza. Você está querendo que eu vá embora? Marta perguntou, tentando manter a compostura. Vanessa evitou seu olhar, o coração acelerado. Não é isso, Marta. Só acho que seria melhor para todos se você ficasse em outro lugar por um tempo. Só até as coisas melhorarem. Marta olhou para Vanessa por mais um longo momento, tentando entender de onde vinha aquilo. Ela sempre soube que a relação com a nora não era perfeita.
mas nunca imaginou que Vanessa pudesse querer afastá-la de sua própria casa. "Vou pensar no que você disse", respondeu Marta em voz baixa, antes de se afastar em silêncio. Vanessa sentiu um peso sair de seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma culpa profunda começou a tomar conta dela. Ela sabia que estava sendo cruel, mas ao mesmo tempo acreditava que essa era a única maneira de reconquistar sua vida. Henrique, imerso em seus próprios problemas, não percebeu nada do que acontecia nos bastidores. Naquela tarde, Marta foi até o quarto e começou a arrumar algumas de suas coisas em uma pequena mala. Embora não tivesse recebido uma ordem direta para sair de casa, ela sabia que em breve não haveria mais espaço para ela ali. O pedido de Vanessa foi mais doloroso do que ela imaginava, mas Marta, que sempre acreditou na importância da harmonia familiar, decidiu não lutar contra a vontade da nora. Ela preferia partir em silêncio a causar mais problemas para o filho. Enquanto ela empacotava seus pertences, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela nunca imaginou que o fim de sua vida naquela casa viria dessa forma, expulsa de maneira tão fria e calculada. Mas no fundo, Marta sabia que essa era a realidade que teria que aceitar. Marta passou a noite em claro, lutando contra a sensação de perda que se abatia sobre ela. Cada canto da casa trazia lembranças de seu falecido marido, de seu filho Henrique, quando criança, e das incontáveis memórias construídas ao longo dos anos. Agora tudo isso estava prestes a desaparecer, como se sua própria existência ali fosse um erro, um fardo para a nova vida de seu filho e de Vanessa. Ela não havia dito nada a Henrique, preferindo esperar o momento certo para abordar o assunto, mas sua hesitação não escondia o medo. Marta sabia que Henrique sempre fora um bom filho, mas a influência de Vanessa o havia mudado. Ele estava distante, sempre distraído com os problemas financeiros e sua tentativa desesperada de salvar o que restava da empresa. Marta acreditava que se conseguisse encontrar um momento para falar a sós com ele, poderia convencê-lo a reconsiderar a decisão de Vanessa. Na manhã seguinte, enquanto arrumava as malas, Marta notou que Vanessa estava particularmente tranquila. Era evidente que a nora estava satisfeita com o rumo que as coisas haviam tomado, embora evitasse qualquer tipo de confronto direto. Para Marta, aquele silêncio falava mais alto que 1000 palavras. Durante o café da manhã, Henrique notou que a mãe estava mais calada do que o habitual. "Mãe, você está bem?" perguntou, franzindo a testa. Marta olhou para o filho com olhos tristes, mas tentou disfarçar seu desespero. Ela sabia que naquele momento não adiantava apelar para emoções. Vanessa estava por perto e qualquer menção à conversa que tiveram poderia piorar a situação. "Estou bem, filho. Apenas um pouco cansada, os dias têm sido longos", respondeu, evitando o olhar penetrante de Vanessa. Henrique não pareceu satisfeito com a resposta, mas como de costume não pressionou. Sua mente estava focada nos problemas da empresa, o que o impedia de perceber os sinais sutis que sua mãe emitia. No fundo, Marta se perguntava se o filho alguma vez perceberia o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Mais tarde naquele dia, Marta decidiu que não poderia esperar mais. Precisava encontrar uma maneira de resolver a situação antes de sair da casa para sempre. Esperou pacientemente até que Vanessa saísse para resolver algumas tarefas, aproveitando o momento para ter uma conversa franca com o filho. Quando Henrique finalmente se sentou no sofá, Marta se aproximou, o coração batendo forte. As palavras que ensaiara repetidamente finalmente encontraram sua voz. "Henrique, eu preciso conversar com você sobre algo importante." Henrique olhou para a mãe, surpreso com a seriedade de seu tom. "Claro, mãe. O que aconteceu?" Marta respirou fundo, tentando manter a calma. "Vanessa me pediu para sair de casa." A confissão pairou no ar como uma nuvem pesada. Henrique arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. "O quê?" ele perguntou com um misto de incredulidade e confusão. "Ela acha que eu..."
Marta hesitou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ela acha que seria melhor para vocês dois se eu fosse embora por um tempo. Talvez para sempre. Henrique franziu a testa, parecendo incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Isso não faz sentido, mãe. Vanessa nunca mencionou nada do tipo para mim. Marta assentiu, compreendendo o conflito que o filho enfrentava. Ela sabia que Henrique estava dividido entre o amor por sua mãe e a vida que construía com Vanessa, mas ao mesmo tempo sentia-se traída pela passividade de seu filho diante de uma situação tão grave. Eu sei que isso é difícil para você, Henrique, mas estou lhe dizendo a verdade. Vanessa pediu para que eu deixasse a casa. Ela acha que estou interferindo na vida de vocês e eu não sei o que fazer. Henrique passou a mão pelo rosto, claramente perturbado. Ele sempre confiara na mãe, mas ao mesmo tempo sabia que Vanessa vinha se sentindo cada vez mais sufocada com a presença de Marta. No fundo, ele temia que houvesse uma ponta de verdade no que a esposa dizia. Mas a ideia de expulsar sua mãe, de deixá-la sozinha, era algo que ele não conseguia aceitar. Não sei o que dizer, murmurou Henrique, a voz cheia de dúvida. Isso tudo parece um grande mal-entendido. Marta olhou para o filho, as lágrimas finalmente começando a escorrer. Talvez seja, mas, filho, eu não posso continuar vivendo assim, sentindo que sou um fardo para você e para sua família. Eu não quero atrapalhar sua vida, mas também não posso simplesmente desaparecer. Henrique, visivelmente desconfortável, tentou acalmar a mãe. Mãe, você não é um fardo. Eu nunca pensei isso, e tenho certeza de que Vanessa também não. Talvez ela tenha se expressado mal, mas não acho que a intenção dela seja te machucar. Marta queria acreditar nas palavras do filho, mas a frieza com que Vanessa a tratava dizia o contrário. E a cada dia que passava, ela sentia mais que sua permanência ali se tornava insustentável. Eu só queria que as coisas fossem como antes, disse Marta quase sussurrando. Quando éramos uma família. Henrique ficou em silêncio. Ele sabia que a vida jamais voltaria a ser como antes. A morte de seu pai, os problemas financeiros e o casamento com Vanessa mudaram tudo de forma irreversível. Mas ao mesmo tempo, ele não queria perder sua mãe. Ainda assim, sentia-se preso entre duas forças opostas. Vamos resolver isso, mãe, disse finalmente, embora ele próprio não soubesse como. Antes que a conversa pudesse continuar, Vanessa entrou pela porta, carregando sacolas de compras. Ela lançou um olhar rápido para a sala, percebendo a atmosfera carregada entre Henrique e Marta. Sem dizer uma palavra, ela caminhou até a cozinha, como se quisesse evitar qualquer confronto. Henrique olhou para a mãe, os olhos cheios de incerteza. Vou conversar com Vanessa mais tarde, prometeu ele. Não tome nenhuma decisão agora. Marta, sem muitas opções, apenas assentiu, sabendo que o filho estava tentando ganhar tempo. Mas em seu íntimo, ela já começava a planejar sua saída. A sensação de ser indesejada era dolorosa demais para continuar suportando, e o olhar vazio de Vanessa, ao entrar na sala, só confirmava o que já sabia. Ela não era mais bem-vinda naquela casa. Naquela noite, enquanto estava deitada em sua cama, Marta sentiu o peso de anos de sacrifícios e lutas desabar sobre ela. O vazio no peito era tão esmagador que ela mal conseguia respirar. Pensou em seu falecido marido, nas promessas que fizeram de sempre cuidar um do outro e da família que construíram. Agora, ela estava sozinha, prestes a ser expulsa de tudo o que conhecia e amava. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Vanessa estava vencendo essa batalha silenciosa e Marta precisava tomar uma decisão rápida. Ou ficava e enfrentava Vanessa, arriscando perder o carinho do filho, ou partia em silêncio, tentando preservar o pouco que ainda restava de sua dignidade. Ao amanhecer, Marta decidiu o que faria. Marta havia decidido.
Ela não podia mais suportar a tensão constante dentro da própria casa. Estava exausta, emocionalmente desgastada pela situação com Vanessa e pela passividade de Henrique. Durante a noite, arrumou suas malas em silêncio, determinada a deixar o local que chamava de lar por tantos anos. Seria melhor para todos, ela repetia para si mesma, como uma tentativa de aliviar a dor. Na manhã seguinte, Marta deixou a casa antes que Vanessa ou Henrique acordassem. Caminhou pelas ruas ainda desertas do bairro, sentindo o ar fresco da manhã bater contra seu rosto. Apesar de ter tomado a decisão de sair, ela não sabia exatamente para onde iria. Só sabia que precisava de espaço, de distância para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Após caminhar por algum tempo, Marta decidiu parar em uma pequena cafeteria que frequentava há anos. Sentou-se perto da janela, observando o movimento da cidade lentamente ganhar vida. Enquanto esperava por seu café, seus pensamentos estavam voltados para Henrique e a relação cada vez mais deteriorada com o filho. Como ele havia mudado tanto? Como não via o que Vanessa estava fazendo com ela? Foi enquanto estava imersa nesses pensamentos que uma voz masculina interrompeu sua linha de raciocínio. "Desculpe-me, você é a senhora Marta?" Marta levantou os olhos e viu um homem alto e de aparência séria parado ao lado de sua mesa. Ele tinha um olhar investigativo, mas ao mesmo tempo simpático. Usava uma jaqueta escura e tinha um caderno de anotações nas mãos. "Sim, sou eu", respondeu ela um pouco confusa. "Posso ajudá-lo?" O homem sorriu levemente e estendeu a mão. "Meu nome é Rafael, sou detetive. Estou investigando uma série de desaparecimentos na região e fiquei sabendo que a senhora mora no bairro há bastante tempo. Gostaria de fazer algumas perguntas, se não for incômodo." Marta hesitou por um momento, mas sua curiosidade foi maior. "Claro, detetive. Por favor, sente-se." Rafael sentou-se de frente para Marta, tirando uma caneta do bolso e abrindo o caderno de anotações. "Eu sei que esse tipo de assunto é delicado, mas alguns casos de desaparecimento de crianças têm ocorrido por aqui. Estou investigando há algumas semanas e conversando com moradores da vizinhança para tentar reunir mais informações. A senhora ouviu falar de algo ou viu alguma coisa incomum ultimamente?" Marta ficou em silêncio por alguns instantes, pensando. Ela não sabia ao certo como poderia ajudar, mas a menção de desaparecimentos de crianças trouxe à tona memórias desconfortáveis. Nos últimos tempos, Vanessa havia passado a sair de casa com mais frequência, geralmente quando Henrique estava fora. Esses comportamentos estranhos sempre a deixavam inquieta, mas até então Marta os havia ignorado, acreditando que se tratava apenas de uma fase. "Bem", começou ela relutante, "eu não sei se isso é relevante, mas minha nora Vanessa tem agido de maneira estranha nos últimos meses. Ela sai muito de casa, principalmente à noite, nunca diz aonde vai e parece cada vez mais distante. Não posso afirmar que isso esteja relacionado aos desaparecimentos, mas não posso evitar a sensação de que há algo errado." Rafael franziu a testa, fazendo uma anotação no caderno. "Interessante. A senhora sabe se ela tem algum relacionamento ou amizade com alguém no bairro?" Marta hesitou. Ela sabia sobre o flerte entre Vanessa e Lucas, mas nunca havia mencionado isso a Henrique. Apesar da tensão constante entre ela e Vanessa, Marta nunca quis causar mais problemas no casamento do filho. Há um vizinho, Lucas. Ele e Vanessa parecem próximos, conversam com frequência, mas não sei até que ponto a relação vai. O detetive fez mais uma anotação e olhou diretamente para Marta. "Lucas, entendo. Curiosamente, ele já esteve no nosso radar. Recebemos algumas denúncias anônimas relacionadas ao comportamento dele. Isso pode ser relevante." Marta ficou surpresa com a revelação, e uma sensação de alívio misturada com apreensão tomou conta dela. Talvez o comportamento de Vanessa e Lucas não fosse tão inofensivo quanto ela imaginava. "Detetive, o que você acha que pode estar acontecendo?"
perguntou Marta, sentindo a urgência em entender mais sobre a investigação. Rafael olhou para ela com seriedade. Ainda estamos reunindo informações, mas há indícios de que uma rede de tráfico de crianças pode estar operando na região. Não temos provas concretas ainda, mas algumas testemunhas mencionaram atividades suspeitas envolvendo certos indivíduos, e agora você menciona essa proximidade entre Vanessa e Lucas. Pode ser algo que vale a pena investigar mais a fundo. O coração de Marta disparou. A ideia de que Vanessa, a mulher com quem seu filho estava casado, pudesse estar envolvida em algo tão sombrio era quase impossível de acreditar. Mas ao mesmo tempo as peças começavam a se encaixar. A frieza de Vanessa, as saídas noturnas, a crescente distância emocional entre ela e Henrique. Tudo isso parecia agora parte de um quadro muito mais grave do que ela havia imaginado. "O que posso fazer para ajudar?" perguntou Marta, decidida a colaborar com a investigação. Rafael sorriu brevemente, admirado com a determinação da mulher. "Apenas fique atenta. Se notar qualquer comportamento suspeito ou algo fora do comum, me avise imediatamente. Aqui está meu cartão", disse ele, entregando um cartão de visitas para Marta. "Pode me ligar a qualquer momento, não hesite." Marta pegou o cartão e o guardou na bolsa, ainda processando tudo o que acabara de ouvir. Quando Rafael se levantou para ir embora, ela o acompanhou com o olhar, sentindo que aquele encontro havia sido uma espécie de ponto de virada. De alguma forma, Marta sentia que agora não estava mais sozinha. Havia alguém disposto a investigar o que realmente estava acontecendo, e talvez houvesse esperança de trazer a verdade à tona. Quando voltou para casa naquela tarde, Marta se sentiu diferente. Ainda não tinha certeza de como falar com Henrique sobre o que descobriu, mas sabia que precisava ser cautelosa. Vanessa estava cada vez mais distante, e Henrique, ainda atolado em seus próprios problemas, parecia incapaz de ver o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Marta passou o resto do dia observando atentamente Vanessa. Cada gesto, cada saída de casa era registrada em sua mente com novos olhos. Ela sabia que estava lidando com algo muito maior do que apenas um conflito familiar e que a segurança de seu filho, e talvez de outras pessoas, dependia das decisões que tomaria nos próximos dias. Ao cair da noite, Marta esperou pacientemente que Henrique e Vanessa fossem para o quarto. Quando a casa estava finalmente silenciosa, ela pegou o cartão do detetive Rafael e guardou-o em uma gaveta escondida, junto com outros pertences importantes. Se algo acontecesse, ela saberia quem procurar. Agora, tudo o que Marta podia fazer era esperar e observar. Nos dias que se seguiram, Marta começou a perceber pequenos detalhes no comportamento de Vanessa que antes haviam passado despercebidos. Cada gesto, cada palavra de sua nora parecia carregada de intenções ocultas. Ela não conseguia mais olhar para Vanessa sem pensar nas palavras do detetive Rafael. E a suspeita que crescia dentro dela a fazia observar tudo com novos olhos. Vanessa continuava saindo de casa com frequência, sempre alegando compromissos vagos ou necessidades urgentes que pareciam justificar suas ausências. Henrique, atolado em suas próprias preocupações com a falência da empresa, raramente fazia perguntas, aceitando as desculpas da esposa sem questionar. Em uma tarde particularmente fria, enquanto Vanessa se preparava para sair, Marta decidiu confrontá-la de maneira sutil. "Você vai sair de novo hoje, Vanessa?" perguntou Marta, enquanto fingia organizar as coisas na sala de estar. Vanessa olhou de relance para a sogra, claramente incomodada com a pergunta. "Sim, preciso resolver algumas coisas. Não devo demorar", respondeu secamente, ajustando o casaco. Marta assentiu sem insistir. Ela sabia que qualquer tentativa de pressionar Vanessa diretamente seria arriscada. O que restava era observar e esperar o momento certo. Assim que Vanessa saiu, Marta ligou imediatamente para o detetive Rafael.
Sabia que ele estava coletando informações e que o comportamento de Vanessa poderia ser uma peça importante no quebra-cabeça. "Detetive Rafael?", disse Marta ao telefone, sua voz baixa e cautelosa. "Vanessa acabou de sair de casa. Não sei para onde vai, mas algo me diz que é importante." Do outro lado da linha, Rafael manteve a calma. "Obrigado pela informação, Marta. Vamos monitorar os movimentos dela. Estou reunindo mais evidências e espero ter novidades em breve." Marta desligou o telefone com um misto de ansiedade e esperança. Ela sabia que as coisas estavam caminhando para uma revelação iminente, mas o que viria a seguir era incerto. A única certeza era que algo sombrio estava acontecendo e o envolvimento de Vanessa e Lucas parecia cada vez mais claro. Enquanto isso, Vanessa se encontrou com Lucas mais uma vez, em um local afastado da cidade. O flerte entre os dois ainda existia, mas o tom das conversas mudara. Lucas, sempre calculista, já não via Vanessa apenas como uma distração. Ela era parte de seus planos e ele precisava mantê-la sob controle. "Você tem estado muito tensa ultimamente", comentou Lucas, acendendo um cigarro enquanto olhava para Vanessa com olhos avaliadores. "Tensa?" Ela riu, mas o riso era forçado. "Estou vivendo um inferno com Marta. Ela está me observando o tempo todo, como se soubesse que algo está acontecendo. Preciso que ela saia de casa de uma vez." Lucas deu uma longa tragada e soltou a fumaça lentamente. "Se ela souber demais, talvez seja a hora de dar um jeito nela", disse ele, a sugestão sutil, mas carregada de intenção. Vanessa o olhou, assustada. Ela sabia que Lucas era capaz de coisas terríveis, mas a ideia de que ele pudesse estar sugerindo algo tão extremo a fez estremecer. Eu não sei se posso fazer isso, Lucas. Não assim." Lucas deu de ombros, como se a solução fosse óbvia. "Então descubra outra forma, mas faça rápido. Estamos perto de finalizar o que começamos, e qualquer distração pode arruinar tudo." Vanessa assentiu, sem ter certeza do que fazer a seguir. Ela estava em um beco sem saída, presa entre sua lealdade a Lucas e sua necessidade de manter as aparências em casa. Mas algo lhe dizia que o tempo estava se esgotando. Naquela noite, quando voltou para casa, Vanessa estava visivelmente abalada. Marta, que a observava com cautela, notou o nervosismo em seu comportamento. Vanessa evitava contato visual e sua voz estava tensa. Henrique, como de costume, não percebeu nada fora do comum, mas Marta sabia que algo havia mudado. Mais tarde, enquanto Vanessa dormia, Marta pegou o telefone e ligou novamente para Rafael. "Detetive, sinto que algo está prestes a acontecer. Vanessa voltou para casa diferente hoje. Não sei o que ela está planejando, mas temo que esteja ligada ao que você está investigando." Rafael ouviu atentamente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que logo precisaria agir. "Marta, estamos avançando. Tenho algo importante para te contar", disse Rafael a voz grave. "Descobrimos que Lucas está envolvido em uma rede criminosa. Ele tem conexões com desaparecimentos de crianças e acreditamos que Vanessa esteja mais envolvida do que parece." Marta ficou em silêncio, o choque das palavras de Rafael a atingindo com força. "Vanessa?" Ela sussurrou incrédula. "Você acha que ela..." "Estamos quase certos de que Vanessa tem conhecimento das atividades de Lucas. Ela pode estar ajudando a encobrir ou até mesmo participando de alguma forma", disse Rafael. "Mas precisamos de mais provas. Continue observando e, por favor, me avise se notar qualquer comportamento fora do comum." Marta desligou o telefone, o coração acelerado. A ideia de que Vanessa, a mulher com quem seu filho se casara, pudesse estar envolvida em algo tão horrível a enchia de desespero. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a verdade estava prestes a emergir. No dia seguinte, Rafael intensificou as investigações, com base nas informações fornecidas por Marta e em novos relatos de moradores do bairro. Ele conseguiu rastrear uma série de encontros suspeitos entre Vanessa e Lucas.
Um esquema estava sendo montado e ele sabia que estava prestes a expor algo muito maior do que imaginava inicialmente. Enquanto isso, Marta começou a se preparar para o inevitável confronto. Ela sabia que, em breve, a verdade viria à tona e que teria que enfrentar tanto Vanessa quanto Henrique. O filho ainda estava cego para as ações da esposa, mas Marta esperava que, quando tudo fosse revelado, ele pudesse enxergar o que estava realmente acontecendo. As noites em casa se tornaram tensas. Marta mal conseguia dormir, sempre atenta aos movimentos de Vanessa. Cada saída, cada conversa telefônica era motivo de desconfiança. Vanessa, por sua vez, sentia o peso da vigilância, mas estava determinada a continuar com seus planos. Finalmente, uma noite, Vanessa saiu de casa mais tarde do que o habitual. Marta imediatamente soube que algo estava errado e, sem perder tempo, ligou para Rafael. "Detetive, ela saiu de novo. Desta vez parece sério", disse Marta, a voz trêmula. Rafael, do outro lado da linha, confirmou que já estava monitorando a situação. "Não se preocupe, Marta. Já estamos de olho. Se algo acontecer, estaremos prontos." Marta desligou o telefone, sabendo que o desfecho estava próximo. O medo e a ansiedade a consumiam, mas ao mesmo tempo uma determinação silenciosa crescia dentro dela. Ela não deixaria que Vanessa continuasse a manipular seu filho ou a destruir sua família. Horas se passaram e o silêncio na casa era quase insuportável. Quando Vanessa finalmente retornou, no meio da madrugada, Marta estava acordada, esperando. Vanessa tentou entrar discretamente, mas o olhar de Marta, fixo e penetrante, a fez parar na entrada. "Você acha que eu não sei?" perguntou Marta, a voz baixa, mas carregada de emoção. Vanessa congelou no lugar, os olhos arregalados de surpresa. Ela sabia que Marta vinha desconfiando, mas não esperava ser confrontada tão diretamente. "O que você quer dizer?" respondeu Vanessa, tentando manter a calma, mas sua voz tremia levemente. Marta levantou-se lentamente, ainda segurando o telefone na mão. "Eu sei de tudo, Vanessa, e em breve todos saberão." Vanessa sentiu o corpo enrijecer ao ouvir as palavras de Marta. O confronto que tanto temia finalmente estava diante dela. Seus olhos encontraram os da sogra, e por um instante ela viu algo que a fez estremecer. Marta não era mais a mulher frágil e conformada que parecia ter aceitado seu destino. Algo havia mudado, e agora Vanessa sabia que não poderia mais contar com o silêncio dela. "Do que você está falando?" Vanessa tentou manter a voz firme, mas a hesitação em suas palavras era evidente. Marta a observava com uma calma que Vanessa não conseguia compreender. "Eu sei o que você e Lucas estão fazendo", disse Marta, cada palavra cuidadosamente pronunciada. "E o detetive Rafael também sabe. Vocês não vão conseguir escapar." Vanessa sentiu o sangue gelar. A menção de Rafael confirmou o que ela temia. Estava sendo investigada. Nos últimos dias, ela já percebera que algo não estava certo, mas acreditava que conseguiria se manter fora de qualquer suspeita. Agora, com Marta diretamente envolvida, o cerco estava definitivamente se fechando. "Você não sabe do que está falando", respondeu Vanessa, tentando ganhar tempo. "Eu e Lucas somos apenas amigos. Não há nada de errado nisso." Marta deu um passo à frente, mantendo o olhar firme. "Amigos não se encontram em segredo no meio da noite, Vanessa, e certamente não ajudam uns aos outros em coisas tão sombrias." A menção de sombrias fez com que Vanessa perdesse completamente o controle de sua expressão. Ela sabia que Marta estava mais próxima da verdade do que gostaria de admitir, mas não podia deixar isso transparecer. Cada segundo de hesitação agora poderia ser fatal. Vanessa respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações sem fundamento", disse, virando-se bruscamente. "Henrique precisa saber do que você está me acusando. Isso é ridículo." Marta não recuou.
Ela sabia que Vanessa estava tentando usar o nome de Henrique como escudo, mas naquele momento não seria suficiente. "E você vai contar a ele?" desafiou Marta, cruzando os braços. "Vai dizer a Henrique que está envolvida com Lucas em um esquema criminoso, que o está traindo e que talvez esteja envolvida no desaparecimento de crianças. Como acha que ele vai reagir quando souber?" Vanessa congelou novamente. O nome de Henrique, dessa vez, não foi suficiente para protegê-la. Ela sabia que Marta estava certa. Se tudo viesse à tona, perderia tudo. Sua vida confortável, o casamento, a fachada de normalidade que tanto lutou para manter, e Lucas. Lucas a jogaria aos lobos sem pensar duas vezes se isso significasse salvar a própria pele. Estava sozinha. Tentando não transparecer o pânico que começava a tomar conta dela, Vanessa subiu as escadas apressadamente e trancou-se no quarto. Marta a observou com atenção, sabendo que o próximo passo de Vanessa seria crucial. Ela sabia que o cerco estava se fechando e agora era uma questão de tempo até que Rafael agisse. Enquanto Vanessa trancava a porta atrás de si, sua mente girava com possibilidades. Seu coração batia descontroladamente e ela tentava desesperadamente encontrar uma saída. Sabia que Marta e Rafael estavam mais próximos da verdade do que nunca, mas não sabia até que ponto eles já tinham provas suficientes para prendê-la. Lucas não atendia suas ligações e o medo de que ele a estivesse abandonando começava a tomar forma. Ela precisava pensar rápido. Não havia tempo para hesitação. Se esperasse mais, poderia ser tarde demais. Vanessa olhou ao redor do quarto, buscando uma solução. Suas mãos tremiam quando finalmente pegou o telefone e tentou mais uma vez ligar para Lucas. Após alguns toques, ele finalmente atendeu. "O que foi agora?" perguntou Lucas com a voz irritada. "Lucas, é sério. Marta sabe de tudo. O detetive Rafael está nos investigando. Estamos encurralados." Vanessa mal conseguia controlar a ansiedade em sua voz. Do outro lado da linha, Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava fria e calculada. "Então você precisa sair daí. Agora." Vanessa parou por um momento, surpresa pela simplicidade da resposta. Ela esperava que Lucas tivesse algum plano elaborado para salvá-los, mas o tom frio com que ele sugeriu sua fuga a fez perceber algo ainda mais perturbador. Lucas estava disposto a deixá-la para trás. "Sair?" ela repetiu incrédula. "E o que você vai fazer? Vai me deixar sozinha para lidar com tudo isso?" Lucas suspirou, impaciente. "Vanessa, você sabia no que estava se metendo. Se quer se safar, faça o que estou dizendo. Arrume suas coisas e saia da cidade. Vá para algum lugar onde não possam te encontrar. Eu cuido do resto." O pânico que Vanessa vinha segurando finalmente a consumiu. Ela sempre soube que Lucas era perigoso, mas nunca imaginou que ele a abandonaria no momento em que as coisas ficassem difíceis. Agora ela estava sozinha e sem saída. "Não posso simplesmente desaparecer", disse ela, a voz começando a trair seu medo. "Henrique vai notar, ele vai fazer perguntas." "Deixe-me ser claro, Vanessa. Se você não sair agora, vai ser presa. É isso que você quer? Quer passar o resto da vida atrás das grades?" Lucas foi direto, sem qualquer traço de compaixão. "Faça o que estou dizendo e talvez, apenas talvez, você tenha uma chance de escapar." A chamada terminou abruptamente e Vanessa ficou ali com o telefone nas mãos, paralisada. Sua mente girava com as possibilidades, mas todas pareciam sombrias. Ela sabia que Lucas estava certo. Ficar significava enfrentar a justiça, mas fugir. Fugir era admitir a culpa e abandonar tudo pelo que lutou. Vanessa passou os minutos seguintes em silêncio, avaliando suas opções. As mãos ainda trêmulas, começou a arrumar uma pequena mala com o que conseguia pegar rapidamente. As batidas do coração ecoavam em seus ouvidos enquanto tentava manter o controle. Sabia que Henrique não a perdoaria e que Marta a denunciaria sem hesitar. Enquanto Vanessa tentava organizar seus pensamentos, o telefone da casa tocou.
Ela olhou fixamente para o aparelho, o som estridente aumentando ainda mais sua ansiedade. Não sabia se deveria atender, mas algo dentro dela a impulsionou a pegar o fone. Alô? Sua voz saiu mais fraca do que esperava. Do outro lado da linha, a voz do detetive Rafael a surpreendeu. Vanessa, é Rafael. Acho que precisamos conversar. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. Ele sabia. Ele estava ligando diretamente para ela. Sobre o que você quer falar? Vanessa tentou manter a calma, mas o tremor em sua voz era óbvio. Sabemos sobre você e Lucas, disse Rafael direto ao ponto. As evidências estão se acumulando, Vanessa. É só uma questão de tempo. Você pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Você escolhe. Vanessa desligou o telefone sem responder. A sensação de pânico agora era insuportável. Sabia que suas opções estavam se esgotando. Não podia mais esperar. Sem pensar duas vezes, pegou sua mala e desceu as escadas, determinada a sair da casa antes que fosse tarde demais. Marta, que estava sentada no sofá, observou Vanessa passar apressadamente pela porta da frente, sem dizer uma palavra. Ela sabia que aquela fuga apressada era um sinal claro de que Vanessa estava acuada. O próximo passo era inevitável. Ao cruzar a porta da casa, Vanessa sentiu o ar frio da noite bater contra seu rosto. Ela olhou para os dois lados da rua, tentando decidir para onde ir. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, uma viatura da polícia parou diante da casa. As luzes azuis piscando iluminaram a rua escura e Vanessa congelou no lugar. Vanessa! A voz de Rafael ecoou enquanto ele saía do carro, acompanhado de outros policiais. Ela sabia que o jogo tinha acabado. O som das sirenes iluminando a rua, em tons de azul e vermelho, parecia congelar o tempo. Vanessa estava parada na calçada, paralisada pelo choque. Tudo pelo que havia lutado, todas as mentiras e manipulações estavam desmoronando diante de seus olhos. A viatura policial à sua frente era o símbolo definitivo de que não havia mais saída. Ela estava encurralada. Rafael, acompanhado de mais 2 policiais, caminhou em direção a Vanessa, o semblante sério e determinado. Para ele, aquele era o momento decisivo. Meses de investigação estavam prestes a culminar em uma prisão que revelaria os segredos sombrios que pairavam sobre a família. Vanessa, começou Rafael, sua voz firme. Não tente fugir, está tudo acabado. Vanessa não disse nada. O peso da situação era esmagador e suas pernas pareciam incapazes de responder. A mala que segurava escorregou de sua mão, caindo no chão com um baque suave. Por um momento, olhou ao redor, como se ainda estivesse procurando uma saída, mas sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Ela estava sozinha. Marta, que até então observava a cena da porta da casa, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que aquele era o fim inevitável, mas não havia satisfação em ver Vanessa naquela situação. A mulher que uma vez fizera parte da família, que prometera amar seu filho, agora estava sendo levada para enfrentar as consequências de suas escolhas. A sensação de traição ainda queimava em seu peito, mas a justiça precisava ser feita. Rafael se aproximou de Vanessa com um olhar firme, mas profissional. Ele sabia que aquele era o fim do caminho para ela, mas ainda precisava de sua cooperação para desmantelar toda a rede criminosa que envolvia Lucas. Você tem a chance de colaborar, Vanessa, disse ele, oferecendo uma saída menos dolorosa. Quanto mais você nos ajudar, melhor será para você. Isso não precisa acabar mal. Por um momento, Vanessa olhou para Rafael e Marta pôde ver uma sombra de desespero em seus olhos. Ela sabia que a única coisa que lhe restava era colaborar, mas a ideia de trair Lucas a aterrorizava tanto quanto a prisão. Sabia que, se ele descobrisse que ela o havia entregado, a vingança seria cruel. "O que você quer de mim?" Vanessa murmurou, sua voz quase inaudível. "Eu quero Lucas."
respondeu Rafael sem rodeios. Nós já temos bastante informação para prendê-lo, mas precisamos da sua confirmação. Ajude-nos a derrubar o esquema e podemos tentar negociar sua pena. Vanessa hesitou. As palavras de Rafael eram tentadoras, mas a escolha era aterrorizante. Trair Lucas significava abrir mão do pouco poder que ainda tinha, mas ao mesmo tempo ela sabia que, se não cooperasse, o futuro seria muito pior. Ele vai me matar se eu contar, disse Vanessa, sua voz trêmula, quase suplicante. Rafael deu um passo à frente, tentando transmitir uma sensação de segurança. Nós podemos protegê-la. Você não precisa fazer isso sozinha. Os policiais que acompanhavam Rafael já haviam algemado Vanessa e ela foi conduzida até a viatura. Ela olhou uma última vez para Marta, seu rosto pálido e derrotado, mas não disse nada. O destino dela estava agora nas mãos da justiça e não havia mais o que pudesse fazer. Enquanto a viatura se afastava, Marta sentiu uma onda de alívio misturada com exaustão. A batalha que durara meses finalmente parecia estar chegando ao fim. Mas o sentimento de vazio, de ter perdido algo essencial, ainda pesava sobre seus ombros. Ela sabia que, embora Vanessa fosse a culpada, os danos que haviam sido causados à sua família eram irreparáveis. Marta voltou para dentro da casa, sentindo o silêncio sufocante que dominava o lugar. Henrique ainda não sabia de nada. Ele estava no trabalho, imerso em suas preocupações financeiras, sem imaginar que sua esposa havia sido presa e que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mais tarde, naquela noite, quando Henrique voltou para casa, exausto e sem energia, Marta sabia que precisava contar a verdade. Sentou-se com ele na sala, o coração pesado, sabendo que o que estava prestes a dizer destruiria o mundo dele. Henrique, precisamos conversar, disse Marta, sua voz baixa e tensa. Henrique olhou para a mãe, preocupado. Ele notou o tom sério e a expressão no rosto dela, algo que não via há muito tempo. O que aconteceu, mãe? Perguntou ele, tentando esconder o medo que começava a crescer dentro dele. Marta respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Vanessa foi presa hoje. Henrique arregalou os olhos, a incredulidade estampada em seu rosto. Presa? O que você está dizendo? Por quê? Marta hesitou por um momento, mas sabia que não podia esconder a verdade por mais tempo. Ela estava envolvida com Lucas. Eles faziam parte de uma rede criminosa. O detetive Rafael os estava investigando há meses. A voz de Marta falhou por um momento. Henrique, eles estavam envolvidos no desaparecimento de crianças. O mundo de Henrique desmoronou naquele momento. Ele mal conseguia processar o que a mãe dizia. O homem que pensava conhecer. O casamento que acreditava ter construído. Tudo isso era uma mentira. A mulher que ele amava, que havia jurado passar a vida ao seu lado, era uma criminosa. E pior, ela estava envolvida em algo tão terrível que ele nem conseguia conceber. Não, Henrique murmurou, balançando a cabeça. Isso não pode ser verdade. Marta colocou a mão sobre a dele, tentando oferecer algum conforto. Eu sei que é difícil acreditar, filho, mas você precisa encarar a verdade. Rafael e a polícia têm provas. Vanessa não é quem você pensava que ela era. Henrique se levantou, andando de um lado para o outro, sua mente um turbilhão de pensamentos. As peças começavam a se encaixar. Os comportamentos estranhos de Vanessa, as saídas noturnas, a crescente frieza entre eles. Como ele não percebeu antes? Como pôde ser tão cego? Como ela pôde fazer isso comigo? Ele sussurrou, mas para si mesmo do que para Marta. Como ela pôde fazer isso com essas crianças? Marta, com o coração apertado, se levantou e o abraçou. Ela sabia que Henrique estava devastado, mas também sabia que ele precisava enfrentar a realidade para poder seguir em frente. Eu sinto muito, meu filho, disse Marta, a voz suave. Mas agora que a verdade veio à tona, podemos começar a reconstruir. Podemos superar isso juntos.
Henrique ainda não sabia como iria lidar com tudo aquilo, mas uma coisa era certa: o mundo que ele conhecia havia sido destruído. E a única coisa que lhe restava agora era o apoio de sua mãe, a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ele se perdeu nas manipulações de Vanessa. Naquela noite, a casa estava em silêncio novamente, mas não era o mesmo silêncio opressivo que dominava o ambiente antes. Agora era um silêncio de alívio, de finalização. A batalha havia terminado e a verdade, embora dolorosa, finalmente estava livre para ser encarada. Vanessa, agora sozinha em sua cela, sentia o peso de sua própria destruição. A frieza de Lucas, o abandono no momento em que mais precisava e a verdade esmagadora sobre suas próprias escolhas a consumiam por completo. Não havia mais como escapar da realidade que se desdobrava ao seu redor. A cada minuto, o pavor do que viria a seguir crescia. Ela sabia que a única forma de atenuar sua sentença seria colaborar, entregar Lucas e ajudar a polícia a desmontar o esquema criminoso. Na delegacia, Rafael observava os movimentos de Vanessa com atenção. Ele sabia que ela estava encurralada e agora, mais do que nunca, ela seria forçada a fazer uma escolha. A pressão já havia começado a surtir efeito, e a hesitação em suas respostas durante os primeiros interrogatórios era um sinal claro de que ela estava prestes a ceder. Rafael entrou na sala de interrogatório, onde Vanessa estava sentada, visivelmente abatida. "Vanessa", começou Rafael, com a voz firme e controlada. "Chegou a hora de você decidir. Pode continuar tentando se proteger, mas Lucas não vai fazer o mesmo por você. Quanto mais rápido você colaborar, mais chances terá de reduzir sua pena. Você sabe disso." Vanessa desviou o olhar, as lágrimas ameaçando cair. Ela sabia que Rafael estava certo. Lucas a havia usado, manipulando-a desde o início, e agora, quando o cerco se fechava, ele não estava em lugar algum para ajudá-la. Ela estava sozinha. "O que você quer de mim?" Vanessa sussurrou, a voz quebrada pelo desespero. Rafael se aproximou da mesa, puxando uma cadeira e sentando-se de frente para ela. Ele não tirava os olhos dela, esperando o momento em que ela finalmente cedesse. "Eu quero Lucas. Preciso de provas concretas que liguem ele ao esquema de tráfico de crianças. Sabemos que ele é o cérebro por trás disso, mas precisamos da sua confirmação. Ajude-nos e podemos trabalhar para reduzir sua pena." Vanessa sabia que colaborar com a polícia era sua única saída. As noites em que Lucas a seduziu com promessas de uma vida diferente, mais excitante e livre, agora pareciam distantes. Ela finalmente compreendia o quanto havia sido ingênua ao se deixar levar por ele. E agora, naquela sala fria, sua única chance de sobreviver era trair a única pessoa que poderia ter sido sua única aliada. "Tudo começou há alguns meses", começou Vanessa, com a voz trêmula. "Lucas, ele me envolveu nisso. Eu não sabia no início, mas depois eu não conseguia sair." Rafael ouviu atentamente enquanto Vanessa começava a descrever os primeiros encontros com Lucas, as conversas que gradualmente se tornaram mais sombrias e como ele a convenceu a participar de seus esquemas. Vanessa forneceu detalhes sobre as pessoas que Lucas conhecia, os locais onde aconteciam os encontros e as atividades suspeitas que presenciou. Conforme o relato se desenrolava, Rafael sabia que estava ouvindo o que precisava. As peças finalmente estavam se encaixando. Com as informações de Vanessa, ele teria o suficiente para emitir um mandado de prisão contra Lucas e desmantelar a rede criminosa. Quando o interrogatório terminou, Vanessa, exausta e derrotada, foi levada de volta à cela. Rafael, agora com todas as provas em mãos, sabia que o próximo passo seria o mais importante. A prisão de Lucas seria a peça final que desmoronaria toda a operação. Na manhã seguinte, com base no depoimento de Vanessa e nas investigações conduzidas nos últimos meses, Rafael liderou uma operação policial para prender Lucas. A equipe, devidamente equipada e pronta para enfrentar qualquer resistência,
cercou o esconderijo de Lucas em uma parte remota da cidade. A tensão no ar era palpável. "Temos que ser rápidos", disse Rafael aos policiais. "Lucas é perigoso e pode tentar fugir a qualquer momento. Vamos entrar e garantir que ele não tenha chance de escapar." Com uma precisão calculada, a equipe invadiu a casa. Lucas, pego de surpresa, tentou reagir, mas os policiais foram rápidos. Em poucos minutos, ele estava algemado no chão, sem qualquer chance de fuga. A expressão de frieza que sempre carregava no rosto deu lugar a uma mistura de raiva e frustração. Ele sabia que Vanessa o havia traído. "Vocês acham que isso acaba aqui?" Lucas gritou enquanto era levado pela polícia. "Eu não sou o único. Isso vai muito além de mim." Rafael manteve a compostura, mas as palavras de Lucas ressoaram em sua mente. Sabia que aquela rede de tráfico era maior do que apenas um homem, mas a captura de Lucas representava um golpe significativo contra a operação. De volta à delegacia, Marta recebeu a notícia da prisão de Lucas com um misto de alívio e tristeza. Sabia que a justiça estava sendo feita, mas as consequências para sua família eram devastadoras. Vanessa, a mulher que uma vez fora parte importante da vida de seu filho, agora estava presa, e Henrique ainda lutava para aceitar toda a verdade. O casamento deles estava acabado, e a relação entre mãe e filho ainda precisava ser restaurada. Henrique, ao saber da prisão de Lucas, ficou em silêncio por muito tempo. Sua mente ainda processava os últimos acontecimentos. As traições, as mentiras, tudo havia sido um golpe tão profundo que ele mal conseguia encontrar forças para lidar com a realidade. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e rouca. "Eu fui um idiota, mãe", disse ele, a cabeça baixa, os ombros pesados de culpa. "Como não vi o que estava acontecendo? Eu devia ter percebido, devia ter te protegido. Eu deixei isso acontecer." Marta, com lágrimas nos olhos, aproximou-se e o abraçou. "Você não tem culpa, Henrique. Ninguém poderia prever isso. Mas agora precisamos seguir em frente, juntos." Henrique assentiu, embora soubesse que a estrada para a recuperação seria longa. O peso da perda ainda era esmagador. E ele sabia que teria que enfrentar muitos fantasmas antes de poder encontrar paz. Nos dias que se seguiram, a notícia da prisão de Lucas se espalhou pela cidade. Rafael e sua equipe continuaram as investigações, desmantelando outros membros da rede de tráfico. A justiça estava sendo feita, e as famílias que haviam sido impactadas por aqueles crimes começavam a ter alguma esperança de que o ciclo de terror chegaria ao fim. Vanessa, em sua cela, agora encarava um futuro incerto. Sabia que seu destino estava selado, mas ao colaborar com as autoridades, ao menos teria alguma chance de reduzir sua pena. No entanto, a solidão e a culpa eram esmagadoras. Ela havia destruído não apenas sua própria vida, mas também a vida de Henrique e de Marta, duas pessoas que confiaram nela. Agora, tudo o que lhe restava era o peso de suas escolhas. Marta e Henrique, por sua vez, começaram a reconstruir suas vidas. O processo seria lento e doloroso, mas juntos estavam determinados a superar o passado e encontrar uma nova forma de seguir em frente. As feridas ainda estavam abertas, mas o apoio mútuo oferecia alguma esperança de cura. Enquanto isso, Rafael continuava seu trabalho, determinado a desmantelar cada pedaço da rede criminosa que Lucas havia ajudado a construir. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado, mas com Lucas atrás das grades e Vanessa colaborando, um capítulo sombrio daquela história finalmente chegava ao fim. Os dias que se seguiram à prisão de Lucas e Vanessa foram silenciosos e dolorosos para Marta e Henrique. A casa, antes sufocada pela tensão e pelos segredos, agora parecia um lugar vazio, mas não necessariamente em paz. O peso das revelações ainda pairava no ar. E embora o pior tivesse passado, as cicatrizes estavam longe de desaparecer. Henrique se isolou por algum tempo, tentando lidar com o turbilhão de emoções que sentia. A culpa, a raiva
e a dor da traição o consumiam, e ele não sabia por onde começar a reconstruir sua vida. Vanessa, a mulher com quem havia construído um lar, agora era apenas uma lembrança amarga, alguém que ele jamais poderia perdoar. Marta, por sua vez, tentava ser forte. Sabia que seu filho estava sofrendo e, embora também carregasse sua própria dor, estava determinada a ajudá-lo a se reerguer. Sabia que o caminho para a cura seria longo, mas acreditava que juntos conseguiriam superar. Uma tarde, enquanto Marta estava no jardim cuidando de suas plantas, Henrique se aproximou em silêncio. Ele estava visivelmente mais abatido do que o habitual, as olheiras denunciando suas noites sem dormir. Marta olhou para ele com preocupação, mas esperou que fosse ele quem tomasse a iniciativa de falar. "Mãe", começou Henrique a voz baixa, eu não sei por onde começar. Tudo isso tem sido demais." Marta assentiu lentamente, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que Henrique ainda estava processando o que havia acontecido e não tinha respostas fáceis para oferecer. "Eu sei, filho", respondeu ela gentilmente, "mas estamos juntos nisso. Não precisa enfrentar isso sozinho." Henrique respirou fundo, sentindo o conforto nas palavras da mãe, mas também sabendo que a dor que carregava era algo que teria que enfrentar por si mesmo. "Eu ainda não consigo acreditar em tudo", disse ele, a voz falhando. "Como eu fui tão cego, como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz." Marta se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. "Não foi sua culpa, Henrique. Vanessa te manipulou. Ela manipulou a todos nós, mas agora que a verdade veio à tona, podemos começar a seguir em frente." Henrique balançou a cabeça, ainda incapaz de processar completamente a traição. Ele sabia que a mãe estava certa, mas a dor era profunda demais para desaparecer tão facilmente. "Eu sei que você está certa", disse ele, olhando para o chão. "Mas a verdade é que eu não sei como seguir em frente. Parece que tudo o que eu acreditava foi destruído. Como posso reconstruir minha vida depois disso?" Marta suspirou, compreendendo a angústia do filho. Ela mesma havia se perguntado isso várias vezes nos últimos dias. Mas olhando para Henrique, sabia que ainda havia esperança. Eles haviam sobrevivido ao pior, e agora o único caminho era seguir adiante. "Você vai encontrar um caminho, filho", disse ela, a voz firme, mas suave. "Vai ser difícil, mas você é forte, e eu estarei aqui com você, sempre." Henrique olhou para a mãe e, pela primeira vez em dias, sentiu uma pequena faísca de alívio. A dor ainda estava lá, mas o fato de não estar sozinho tornava o fardo um pouco mais suportável. "Obrigado, mãe", disse ele, com sinceridade. "Eu não sei o que faria sem você." Marta sorriu, segurando a mão do filho com firmeza. "Nós temos um ao outro, e isso é o que importa." Com o passar das semanas, Henrique começou a retomar a vida aos poucos. O processo de cura era lento, mas ele sabia que a primeira etapa era aceitar o que havia acontecido. O divórcio de Vanessa foi inevitável, e embora o fim do casamento fosse doloroso, ele sabia que era a única maneira de seguir em frente. A prisão dela trouxe um encerramento que, apesar de amargo, ofereceu um caminho para a reconstrução. Vanessa, por sua vez, continuava colaborando com a polícia. As informações que forneceu ajudaram Rafael a capturar outros membros da rede criminosa, e o caso contra Lucas e seus cúmplices foi se fortalecendo. A colaboração de Vanessa garantiu uma pena menos severa, mas o futuro dela ainda seria sombrio. Em sua cela, ela refletia sobre suas escolhas e os erros que a levaram até ali, mas o arrependimento já não poderia mudar o que havia feito. Lucas, o verdadeiro mentor por trás do esquema, foi condenado por múltiplos crimes, incluindo tráfico de crianças e associação criminosa. Sua prisão representou um marco importante na desmantelação da rede, e Rafael, satisfeito com o sucesso da operação, continuou trabalhando para garantir que todos os envolvidos fossem responsabilizados.
Marta e Henrique, agora livres do peso das mentiras, começaram a encontrar uma nova rotina. A relação entre eles, antes marcada pela distância causada por Vanessa, estava mais forte do que nunca. Eles sabiam que a estrada para a recuperação seria longa, mas estavam determinados a enfrentar cada passo juntos. Em uma tarde ensolarada, Marta e Henrique caminharam pelo parque próximo à casa. Era um hábito que haviam retomado recentemente, uma forma de se reconectarem após tudo o que aconteceu. As conversas eram leves, sem o peso das preocupações que antes os consumiam. Pela primeira vez em meses, Marta sentiu uma tranquilidade genuína. "Sabe, mãe", disse Henrique enquanto caminhavam, "eu estava pensando em voltar a trabalhar com algo diferente, algo que me faça sentir útil de novo, sem todas aquelas pressões." Marta olhou para o filho com orgulho. Ele estava finalmente começando a olhar para o futuro, em vez de viver no passado. "Isso é uma ótima ideia, filho", respondeu ela, sorrindo. "Às vezes, recomeçar é exatamente o que precisamos." Henrique sorriu de volta, sentindo-se mais leve do que em muito tempo. "Eu acho que pela primeira vez estou pronto para isso." Eles continuaram a caminhar em silêncio, mas agora o silêncio era confortável, cheio de esperança e promessa de dias melhores. As sombras do passado ainda estavam lá, mas cada passo que davam os afastava mais da escuridão e os aproximava da luz. Marta e Henrique finalmente encontraram o caminho para a reconciliação e um novo começo. Embora as cicatrizes do passado permanecessem, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. 6 meses haviam se passado desde a prisão de Lucas e Vanessa, e a vida de Marta e Henrique finalmente começava a voltar ao normal. As lembranças dolorosas ainda existiam, mas agora eram distantes, como cicatrizes que, embora permanentes, não doíam mais. Henrique havia se mudado para uma nova casa, uma pequena propriedade em um bairro tranquilo, longe de onde ele e Vanessa viveram. Marta continuava ao seu lado, visitando frequentemente, mas agora focando mais em seus próprios projetos. Ela tinha encontrado uma nova paixão no trabalho voluntário, ajudando a comunidade local com programas de apoio às famílias. Vanessa, por sua vez, não tinha mais espaço nas suas vidas. Condenada a uma pena considerável, ela havia sido enviada a uma prisão de segurança máxima. Sua colaboração com as autoridades lhe garantiu uma sentença menor, mas ainda assim, anos a aguardavam atrás das grades. Para ela, a vida que conhecia havia acabado de forma definitiva. Lucas, o mentor do esquema, havia sido sentenciado à prisão perpétua. As investigações de Rafael haviam revelado a extensão de seus crimes, e não havia mais dúvidas de que ele era o líder da rede de tráfico de crianças. Sua condenação trouxe um senso de justiça para as famílias que haviam perdido seus filhos, e sua prisão foi amplamente divulgada pela mídia, trazendo um alívio para a cidade. Rafael, satisfeito com o desfecho do caso, continuou seu trabalho na divisão de crimes especiais. Para ele, o fim da operação significava uma vitória pessoal e profissional. As ruas estavam mais seguras e a rede criminosa que aterrorizava famílias havia sido desmantelada de vez. Henrique, agora longe das sombras do passado, estava começando a retomar sua carreira em um novo setor. Decidiu abrir uma pequena empresa de consultoria, algo que lhe permitia trabalhar em um ambiente mais leve, sem as pressões do antigo negócio familiar que já não existia mais. A falência, que antes parecia o maior problema de sua vida, agora era apenas uma lembrança diante de tudo o que havia acontecido depois. Em uma tarde tranquila, Marta foi até a nova casa de Henrique. Eles se sentaram no jardim, desfrutando do sol, sem a necessidade de falar sobre o passado. O silêncio entre eles era confortável, uma prova de que as feridas finalmente haviam cicatrizado. "Mãe, você acha que tudo isso aconteceu por uma razão?" perguntou Henrique depois de um tempo, sem expectativa de resposta certa. Marta sorriu,
olhando para as flores que cresciam no jardim. Talvez sim, filho, talvez não. O que importa é que sobrevivemos e agora temos uma nova chance. Henrique sorriu de volta, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ele sabia que a vida não seria fácil, mas pela primeira vez em meses sentia que poderia seguir em frente sem olhar para trás. A justiça havia sido feita e o futuro, embora incerto, parecia brilhante. A escuridão que um dia envolveu suas vidas não estava mais lá. Vanessa, Lucas e o pesadelo que eles trouxeram já eram parte de um passado enterrado, incapaz de interferir em seus novos começos. Marta e Henrique, juntos, haviam superado o pior, e agora a paz finalmente tomava seu lugar. E aí, gostou da história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não esquece de dar um curtir no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias legais. Até mais!